Sejam muito bem-vindos ao Cursinho Fase 2018, o cursinho mais sensacional de todas as galáxias. Meu nome é Rodolfo, eu ajudei a fundar o Fase há um bom tempo atrás. Faz tanto tempo que eu nem lembro quando que foi que começou essa bagaça. Mentira, foi em 2006, há 12 anos atrás. Então essa já é a 12ª versão do Fase. Eu vou contar rapidamente um pouco sobre a história do Fase, falar um pouco da minha experiência como professor e como aluno também do Fase e dar algumas dicas para vocês seguirem bem na sua jornada de estudos nesse super intensivão que a gente vai oferecer para vocês aí nas próximas semanas. Muito bem, o Fase começou em 2006 e esse nome foi escolhido depois de muita discussão e ele na verdade significa Formação Acadêmica Social Estudantil. Formação acadêmica, porque o principal objetivo do FASE é que você passe no vestibular e conquiste sua jornada acadêmica com um auxílio que a gente vai promover ao longo das aulas. São professores que vêm de diversas disciplinas, a maior parte deles aí da região mesmo do Butantã, formados pela USP, mas nem sempre foi assim. Em 2006, quando a gente começou, eu estava prestando vestibular e eu morava numa cidade chamada Arthur Nogueira, já ouviu falar? Pois é, provavelmente ninguém. É uma cidade extremamente rural aqui do interior de São Paulo. E aqui não tinha nada, não tinha nem hospital, na verdade. Eu não nasci aqui, eu nasci em Campinas, porque não tinha onde nascer aqui há 30 anos atrás. E por não ter lugar para estudar, a gente resolveu juntar os amigos para fazer um cursinho, para fazer algo que a gente pudesse trocar conhecimentos de diversas áreas. Por exemplo, eu sempre gostei muito de exatas e queria fazer engenharia, então eu contribuía com as aulas de matemática e física, compartilhando algumas das coisas que eu sabia, mesmo que muito pouco, mas ajudava os meus amigos de humanas e de biomédicas a aperfeiçoarem os seus conhecimentos nessa área. Da mesma maneira, amigos meus que queriam fazer enfermagem ou medicina e estavam estudando bastante, já tinham mais conhecimento dessa área, me ajudavam com biologia, com química. Pessoal que queria fazer faculdade de humanas, né, que queriam ir para a área de história, pessoas que queriam fazer direito, enfim, cada um de uma área, a gente se juntou e aí o primeiro ano do FASE aconteceu basicamente um grupo de estudantes, todos desamparados por não ter nenhum acesso a ensino, a um cursinho de qualidade, na verdade não tinha nenhum, sem qualidade, não tinha para onde correr. E aí a gente se juntou e cada um dava uma aula como se fosse um grupo de estudo. Então a aprendizagem era sempre coletiva. Muito bem, no ano seguinte eu entrei na faculdade, eu fiz engenharia elétrica na Escola Politécnica aí da USP aí do lado. Outras pessoas, outros amigos foram para a UFSCar, foram para a Unesp. Então a gente percebeu que aquilo que a gente tinha compartilhado tinha ajudado tanto a nós mesmos que a gente gostaria de continuar estendendo essa oportunidade de aprendizagem acadêmica, daí a letra A do FASE, para mais pessoas. E a gente decidiu continuar o cursinho, agora não mais como alunos prestando vestibular, mas como alunos de graduação tentando ajudar outros alunos do colégio ou pessoas que já estavam até com mais de 40 anos, mas que queriam voltar a estudar, ajudar essas pessoas a entrar no vestibular. Muito bem. O tempo passou e a gente foi aperfeiçoando isso de uma maneira a deixar cada vez mais específico e mais efetivo as aulas, por ser um curto período de tempo, para colocar os conhecimentos que o Enem cobrava para ajudar as pessoas a entrarem nos sistemas que eram via Enem. Na minha época não tinha ainda ProUni nem Sisu. Hoje vocês já devem ter ouvido falar. Se vocês não ouviram, provavelmente vocês vão escutar logo mais. Geralmente a gente sempre coloca no final das aulas como uma aula dedicada a como esses sistemas funcionam. As pessoas aí do Fase desse ano vão ensinar vocês como mexer nas plataformas e como que você pode acessar toda a rede de faculdades federais através do SISU e sistema de financiamento estudantil através do ProUni, em faculdades particulares. Muito bem, 12 anos se passaram e hoje a gente ainda prepara o nosso conteúdo programático focado na prova do Enem. A prova mudou muito. Antigamente eram 63 questões, depois passaram para 90 e hoje são 2 dias de prova e a ideia é que através do Enem você consiga acessar essas oportunidades do SISU, do ProUni e também outras ideias a gente vai dar aí. A gente tem um manual de permanência e um manual de ingresso que a gente vai mandar para vocês depois, um PDF. Bom, eu estava falando também da sigla do FASE. Formação acadêmica, eu já expliquei por que o acadêmico. Social, por que social? O S da sigla FASE. Porque justamente
esse projeto é sem fins lucrativos e todas as pessoas que vocês estão vendo aí organizando, todos esses recursos, tudo isso é fruto de um coração bondoso e de muita boa vontade. É muito difícil conseguir professores voluntários, então valorizem bastante as aulas, absorvam tudo que os professores e os staffs que estão aí para ajudar têm a dizer para vocês. E mais do que isso, a expectativa é que você que está passando aqui pelo FASE esse ano, passe na faculdade e ano que vem lembre-se que existem mais pessoas tentando passar pelo mesmo caminho que você passou e volte para ser professor ou para ser staff ou para colocar um novo FASE na cidade onde você for estudar. Muitos dos nossos professores passaram pelo FASE como alunos, como staffs, e é muito gratificante ver que o ciclo da educação é libertador. Então as pessoas que às vezes estavam numa realidade difícil, como eu e muitos outros, sem perspectiva de crescimento, de empoderamento da nossa sociedade, através do estudo a gente conseguiu essa oportunidade para sair. Hoje eu não moro mais em São Paulo, amanhã eu espero estar aí para dar um abraço em vocês. Eu segui a minha carreira acadêmica e eu espero que vocês tenham essa oportunidade em mente. E isso é a última letra do FASE, é estudantil. Então, formação acadêmica, social, estudantil. Por que estudantil? Muitos de nós, quando a gente se depara numa realidade onde a gente precisa trabalhar para pagar as nossas próprias contas, para consumir, para entrar numa sociedade de mercado que vende a felicidade como um bem material e não simplesmente como uma existência, um estado de ser e não de ter. E a gente fica sempre focando as nossas conquistas em aumentar as nossas posses. E acaba se esquecendo que a vida é muito mais do que ter. A vida é mais voltada para o ser. E é isso que a gente quer que você encontre dentro dessa oportunidade estudantil de ser um estudante, uma nova perspectiva de empoderar-se através da educação, sonhar grande, deixar um legado, compartilhar o seu conhecimento com os outros, enfim, de ser uma pessoa mais plena através do meio acadêmico. O estudantil, o E de fase, justamente vem de lembrar de que existem muitas oportunidades para você viajar ao mundo, para você sair da sua realidade hoje e crescer através dos estudos. Para contar um pouco da minha história, eu saí de Arthur Nogueira, fui para São Paulo para fazer a Universidade de São Paulo, terminei meu curso de engenharia, trabalhei uns anos, juntei uma grana, fiz uma pós-graduação e depois de um tempo eu já estava trabalhando tanto, eu trabalhava como engenheiro residente da estação Adolfo Pinheiro, da linha Lilás. E eu estava literalmente enterrado na minha carreira, porque eu trabalhava numa estação subterrânea, mas era um trabalho tão intenso que de 24 horas por dia eu acabava trabalhando praticamente umas 14 a 16 horas entre turnos diurnos e noturnos. E eu lembrei que talvez a única ou a mais estruturada das opções para mudar a sua situação é através dos estudos. E depois de praticamente já alguns anos afastado da universidade, eu retornei à universidade. Estava com 28 anos, há 2 anos atrás, e eu decidi fazer o doutorado. E aí eu vendi minhas coisas, juntei os trapos, eu e a minha esposa, a Sarinha, que também foi professora do FASE, de Biologia, e a gente decidiu ir para a Irlanda para fazer doutorado. Entramos em contato com os professores, foi um longo processo de juntar documentação, fazer os processos seletivos para a bolsa, até chegar lá. Mas hoje a gente está fazendo nosso doutorado, eu e a Sarinha, lá na Irlanda, e encontramos na oportunidade estudantil um meio de conhecer o mundo, de aumentar a nossa percepção sobre a vida, de reestruturar a nossa rotina. Em vez de só ir casa, trabalho, trabalho, casa, a gente hoje consegue estudar coisas que nos dão prazer e tentar focar ou reorientar nossa carreira para coisas que tenham mais sentido na nossa vida. Isso que eu vivi é o que muitas pessoas aí que estão com vocês viveram também, é o que a gente espera que vocês, ao longo dessas semanas que vão passar aí com a gente, despertem essa perspectiva, essa curiosidade e essa força transformadora que vem através da educação. Dicas para você como aluno, como estudante do FASE, para que você tenha um ótimo desempenho ao longo dessas aulas. Dica número 1. Você importa. E as pessoas que estão aí do seu lado, promovendo esse cursinho, são prova disso. Por mais que às vezes a gente não reconheça, as pessoas ao nosso redor, da nossa trajetória escolar ou da nossa família, não reconheçam o valor intrínseco em potencial que a gente tem, você importa. E as pessoas que estão aí são provas vivas disso. Todas elas estão dedicando tempo voluntário da sua agenda. Em São Paulo todo mundo tem uma vida muito corrida, mas mesmo assim elas estão aí trazendo seus talentos e também seus recursos financeiros. Vocês vão ver que tem um lanchinho delicioso aí na hora do intervalo, então vale a pena ficar.
Lembre-se, toda vez que você tiver dúvida sobre quanto as pessoas estão se importando com a mudança na sua vida, converse com os professores, converse com os staffs, eles vão ajudar você a reencontrar a motivação que já está dentro de você, só precisa acordar. Dica número 2. Não tenha medo, tenha foco. O sucesso não é estabelecido pelo reconhecimento que as pessoas veem em você, que as pessoas têm por você, não é algo externo. O sucesso é muito mais se sentir bem consigo mesmo e conquistar aquilo que você sonha. Então, às vezes, num período de vestibular, você vai passar por uma sensação muito estranha, que é de não saber para onde você vai, não ter certeza qual curso que você vai escolher, se você vai gostar de ter a carreira, ou se você vai ter como se bancar nos estudos depois que entrar na faculdade, ou se você vai nem sequer passar. Não tenha medo. Às vezes as pessoas passam pelo fase 1, 2, 3 vezes seguida, 3 anos seguidos, e eventualmente saem e conseguem passar por algum vestibular, mas é muito importante que você não deixe o medo, que é natural, tomar conta do seu foco. A dedicação que você precisa ter todos os dias ao ir para o fase, ao sair da sua rotina e ainda encarar uma aula noturna é essencial para que no final desse período você esteja mais confiante para prestar a prova. Dica número 3. É muito importante na hora que você vai estudar, na hora que você vai buscar esse foco, você procurar algo que realmente te deixa apaixonado, algo que te motiva a continuar estudando depois que todo mundo foi dormir, algo que te motiva a escutar um áudio ou um vídeo do YouTube sobre uma matéria chata que você não tem muita afinidade. É importante que você coloque uma meta. Então, se você pensa em fazer engenharia porque você quer construir estações do metrô, porque você quer ajudar as pessoas a reduzirem o problema de mobilidade, ou se você quer ser um médico, você quer ajudar as pessoas a se curarem das suas doenças, a trazer mais saúde para a sociedade, ou se você quer ser um professor porque você não aguenta mais ver tanta violência tentando ser combatida com mais violência, e você quer mudar a origem desse problema, quer mudar a educação. Coloque isso como foco num sonho grande, que você possa olhar lá na frente, mesmo que ainda seja muito distante, isso te traga uma motivação, um compasso que vai te dar ritmo para estudar e para ter foco todos os dias. Dica número 4. Se rodeie de pessoas que contribuam com o seu crescimento. Essa fase que vocês estão, é essencial que vocês aproveitem cada minuto do seu dia. O tempo é muito escasso, provavelmente é um dos anos mais corridos da vida de todos os jovens. Então, quando você se coloca no meio de pessoas que estão aí ao seu redor, pessoas que estão engajadas, tentando buscar uma oportunidade além daquelas que estão de fácil acesso. Quando você se coloca do lado dessas pessoas, pode ter certeza de que a sua motivação, o seu ritmo e o seu foco vão mudar. Muitas pessoas vão olhar para as oportunidades e vão escolher caminhos mais fáceis ou menos trabalhosos. Em geral, essas pessoas acabam te puxando para baixo. Então, eu não estou falando para você perder amizade com essas pessoas. Eu estou falando que nesse semestre que você está se preparando, é importante que você se rodeie de pessoas estudiosas, de pessoas que têm uma meta, um sonho grande e que querem trabalhar por isso. Então, aproxime-se daquele amigo nerd que todo mundo zoava na escola, ou seja você aquele amigo nerd. Ou então, evite gastar tempo com coisas que não vão te levar perto do seu objetivo. Esse ano é um ano de mudança, de transformação, é um salto, um ponto de inflexão na sua trajetória acadêmica. É essencial que você comprometa seus tempos livres, toda a sua agenda com o seu foco, com a sua meta e com os seus objetivos. Dica número 5. O melhor jeito de se aprender é ensinando. Então, foi por isso que o Fase me ajudou tanto e ajudou tantas outras pessoas no começo. A gente não só absorvia as aulas e ficava quieto. A gente, ensinando os outros, a gente aprendia melhor aquilo que a gente achava que sabia. E ao aparecerem dúvidas dos nossos colegas, a gente ia aperfeiçoando essas matérias. Então, gaste tempo fora das aulas do Fase ensinando as pessoas que têm mais dificuldade na sua área. Às vezes você tem algum amigo que manja mais de alguma disciplina do que você e você manja mais de alguma disciplina do que ele. Tentem trocar, tentem se promover essa aprendizagem coletiva, que vai contribuir com que você solidifique o conhecimento que já está na sua cabeça, que você expanda esse conhecimento e que você também receba o compartilhamento de outras pessoas. E é isso aí. Essas foram as dicas. Eu espero estar aí ao longo dessa semana, pelo menos um dia, para conhecer vocês. Espero que vocês se sintam muito à vontade em casa. O Caju, acho que alguém já deve ter falado aí, é uma comunidade adventista de jovens universitários que é formado por gente boa, assim como todos vocês, que estão querendo ver um mundo melhor através de uma participação ativa na educação. Então, sinta-se à vontade para voltar e participar dos programas da comunidade aí, fora dos horários do Fase, aos sábados de manhã ou à tarde. Enfim, sinta-se em casa, empodere-se do conhecimento, traga foco para sua vida
e aproveite essa jornada aí que vai ser muito divertido. Um abraço, uma boa noite para todo mundo.